propósito de vida, gratidão, merecimento. Tudo isso eu tenho mensurado. Há pouco tempo atrás eu comecei a fazer alguns vídeos na internet e tenho mensurado tudo isso. E agora há pouco, aqui em casa, conversando com a minha mulher, me deu um estalo que me deu vontade de gravar um vídeo falando sobre isso. Sobre merecimento, sobre gratidão, sobre propósito de vida. A gente estava conversando aqui sobre uma viagem que a gente fez. Conhecemos um lugar que era... O lugar era bonito. Era um condomínio perto de uma represa. Fantástico. E a gente foi lá naquele dia, naquele momento. Não é nem para falar do condomínio em si, mas ele envolve algo que a gente tem transformado na nossa vida, algo que a gente tem criado de expectativa e tem trocado momentos para que isso aconteça e isso vire parte da nossa vida. Isso é um outro assunto que eu coloquei num outro vídeo, mas o que eu quero falar agora é sobre propósito de vida. Há pouco tempo agora, alguns minutos atrás, eu estava pensando comigo mesmo, né, sobre propósito de vida, sobre gratidão, sobre tudo isso. Coisas que eu tenho feito, coisas que eu tenho praticado, coisas que eu tenho aprendido, coisas que eu tenho falado nos vídeos. Para algumas pessoas isso já é normal, já é da rotina da pessoa. Para mim não era, algumas coisas não eram, algumas coisas eram de forma diferente, hoje é de uma forma mais clara. Eu vou explicar tudo isso para você, sobre gratidão, propósito de vida, servir o próximo, ser uma pessoa melhor. Tudo isso eu vou falar agora de uma forma muito simples, prática e rápida. O que tem acontecido na minha vida há pouco tempo para cá? Quando eu resolvi fazer os vídeos, mudar alguns hábitos na minha vida, mudar o meu comportamento e consequentemente vem mudando o meu estilo de vida. Com essa mudança de estilo de vida, aconteceram algumas coisas nesse curto período. E agora, conversando aqui há poucos minutos, eu lembrei que a gente foi visitar esse condomínio que eu falei agora. E o propósito dessa visita é que eu havia conhecido uma senhora, ela trabalha com paisagismo. E se você não me conhece, eu sou o Flávio Nunes. Hoje eu ainda trabalho na área de construção civil, eu faço reforma, sou empreiteiro. E eu conheci essa senhora e a gente foi visitar ela porque ela trabalha com paisagismo numa cidade próxima aqui de onde a gente mora. E a gente foi lá, fomos tomar um café, conhecemos essa senhora, uma mulher muito simpática, muito bacana. E ela nos levou para mostrar alguns serviços que ela faz em um condomínio, numa cidade aqui próxima. E nós chegamos lá e eu percebi, eu vou contar a situação do que aconteceu. Chegamos lá, visitamos o condomínio, as casas que ela fez o paisagismo na parte de jardinagem. E depois a gente foi conhecer o lago que existe dentro desse condomínio. É um lugar bem bacana, bonito. Ele tem uma areia bem clarinha até chegar na água, tem uns pergolados, umas espreguiçadeiras para ficar deitado, ficar conversando. E a gente ficou lá batendo um papo um tempo. Depois a gente foi embora, tomamos outro café, se despedimos e cada um foi pro canto. Depois disso, há pouco tempo aqui, alguns minutos atrás, eu estava pensando, estava conversando com a minha mulher sobre isso e me deu um start mental aqui, que eu já fiz outras coisas com esse intuito de conversar com pessoas. Teve uma época da minha vida que eu queria trabalhar menos e ganhar mais. E aí eu vi uma pessoa falando que existia uma forma das pessoas trabalharem, e a forma do trabalho era visitando amigos para bater um papo, conversar durante a tarde, conversar durante a noite e conversar com as pessoas, visitar as pessoas que a gente gosta e com isso ainda ganhar dinheiro. Eu falei, caramba, eu vou tentar fazer isso. Era com revenda de semijoias. Nessa época da minha vida, eu comecei a revender semijoias. Eu fui comprar, existe todo um trajeto sobre isso, mas eu vou encurtar. O que importa nesse momento desse vídeo não é o trajeto dessa história que eu comecei a vender semijoias. Isso não acontece mais, eu não vendo mais semijoias. Mas por um período eu revendi semijoias de uma marca muito famosa, bastante famosa. E eu lembro que eu gostava de fazer isso, porque eu gostava de escutar as pessoas. E por muitas vezes, na grande maioria das vezes,
Eu ia na casa das pessoas, visitar as pessoas, para oferecer o produto. As pessoas sabiam e me chamavam para isso, mas elas gostavam demais de ficar conversando do que realmente de olhar o que eu tinha para vender. E com isso eu acabava vendendo e era gostoso, confortável. Eu tinha liberdade geográfica, tinha liberdade de tempo, eu podia trabalhar o horário que eu quisesse e eu conseguia visitar várias pessoas que há muito tempo eu já não tinha visto. Fazia tempo que eu não conversava. E agora há pouco, quase nesse instante, conversando com a minha mulher, a gente lembrou desse condomínio, dessa senhora que nos acompanhou. E eu lembro que nesse dia, algo que foi muito prazeroso para mim foi na hora do café. Não foi nem visitar o condomínio, claro, né? Foi gostoso. É um condomínio bem bacana, casa bonita, o paisagismo que a mulher faz é bem bacana, tudo isso foi bem legal. Mas o que eu mais lembro, o que eu mais fiquei à vontade, o que eu mais gostei foi de ouvir a história dessa pessoa. Quando a gente tomou o primeiro café de manhãzinha, quando a gente se encontrou, se conheceu, ela contou lá por um tempo, uma meia hora, 40 minutos, ela contou uma história, uma parte da vida dela, do que tinha acontecido. Eu gostei de ouvir. A forma com que ela conversava, o jeito que ela gesticulava, a simplicidade que ela contava tudo o que ela já tinha conquistado. Depois de ter saído do condomínio, a gente voltou para o mesmo lugar e aí sim a gente tomou um café com mais calma. Meia hora, 40 minutos já foi um café com calma, foi um café tranquilo. Mas ela queria mostrar pra gente o trabalho dela, então a gente não ficou mais tempo que a gente podia. Mas na volta a gente ficou realmente um tempinho a mais. E eu gostei muito de escutar o que ela tinha para falar. Ela tinha um conteúdo de vida, uma história muito interessante. E eu percebi que ela sentia muito prazer em falar de tudo que ela já tinha feito na vida dela. As viagens, os passeios com a irmã, o trabalho dela. Tudo aquilo ela gostava de falar, sentia prazer. E eu também sentia prazer em ouvir o que ela tinha para falar. E aí eu fui embora. Eu e minha mulher, né? Nós fomos embora de lá. Chegando em casa, depois de alguns dias, eu estava olhando algumas coisas na rede social e me chamou a atenção um vídeo de um cara que falava quase a mesma coisa que eu já tinha escutado há muito tempo atrás. Isso que eu vendi semijoias já fazem muitos anos. E aí eu escutei um cara falando que era possível ganhar dinheiro ouvindo pessoas a falar. Eu fiquei muito interessado, falei, pô, eu gosto de ouvir as pessoas falarem, né? E aí eu procurei saber mais, eu até comprei um curso desse rapaz, faz uns 2 anos já atrás. Eu fiz o curso, me formei no curso dele e achei muito interessante. E aí eu fiquei pensando agora há pouco que eu fiz o curso, eu gosto disso, eu gosto de ouvir as pessoas falando, eu gosto de ouvir as pessoas mostrando o que já fez, contando suas histórias. E eu gosto também de ajudar as pessoas a entender por que elas estão falando o que estão falando. Eu gosto de fazer isso, porque muitas vezes também eu gosto de falar sem ter um olhar de julgamento. É muito difícil isso, porque quando a gente está falando com alguém, mesmo que essa pessoa nos olhe normalmente, sem mentalmente estar julgando o que a gente está falando, muitas vezes a gente tem a impressão de que isso está acontecendo, e às vezes nem é isso, mas muitas vezes a gente tem essa impressão. Então eu fiquei bastante curioso agora há pouco. A gente conversando sobre tudo isso, eu nem deixei ela terminar o assunto que estava acontecendo, porque me deu um insight aqui, um start na minha memória para eu fazer esse vídeo. E o meu primeiro vídeo de toda essa série de vídeos que eu venho falando sobre comportamento, sobre mudança de hábitos, mudança de estilo de vida, começou exatamente por isso. Se você estiver assistindo o vídeo até aqui, agora é a parte que fica interessante. O primeiro vídeo que eu fiz, talvez o primeiro ou o segundo vídeo, eu falei exatamente isso, que eu estava fazendo um vídeo para mim mesmo, porque eu queria naquele momento, eu queria desabafar, eu queria falar, eu queria conversar com alguém que de repente não me conhecesse, porque eu queria falar muitas coisas sem ter o olhar de julgamento. Mas o que eu queria falar não era falar para o meu pai, para o meu irmão, para minha irmã, para minha filha, para minha mulher, para o meu amigo,
pro meu sobrinho, não era para ninguém conhecido, pro meu vizinho, não era isso. E lá naqueles vídeos anteriores, lá de trás, logo do começo, eu falei exatamente assim. Eu queria de repente encontrar uma pessoa na rua que me pedisse uma informação. Onde fica a rua tal? Aí eu sei onde fica essa rua. Fica a 3 quarteirões daqui. Imagina essa situação. Eu falo para a pessoa, eu sei onde fica. Vamos fazer uma troca? Eu levo você até essa rua, a gente vai caminhando até essa rua. Só que você me escuta. Você escuta tudo que eu tenho para falar até chegar no ponto que você vai ficar. Quando chegar lá, eu vou me despedir de você e a gente nunca mais vai se ver. Imagina essa situação. Aí a pessoa de repente concorda com isso. A pessoa fala, tudo bem, você vai me levar onde eu quero e eu vou escutar o que você tem para falar. Não imagino o que você quer falar, mas tudo bem. Seria uma pessoa que eu podia falar qualquer coisa que eu quisesse, indiferente do que seja. Eu ia desabafar algo que de repente não é algo que eu quero falar com a minha mulher. Eu ia poder falar algo que de repente não é algo que eu quero falar com meu pai, ou com a minha filha, ou com minha irmã, com qualquer pessoa que seja, com um amigo muito próximo. Talvez eu fale para aquela pessoa algo que eu não fique confortável de falar para alguém que eu conheço. Naquele momento, quando eu fiz o primeiro vídeo, eu estava com essa sensação. E aí imagina só essa situação. Eu converso com essa pessoa, eu falo tudo o que eu quero, indiferente do que seja. De sonhos que eu tive e não tive coragem de realizar, de projetos que eu tentei e fracassei e eu quero de repente falar para a pessoa, para qualquer pessoa, putz, eu tinha um projeto na minha vida, eu queria tanto, só que eu tive medo de começar e eu nem comecei esse projeto e hoje com a idade que eu tenho já não consigo mais fazer e eu me arrependo por isso. Isso são coisas que muitas pessoas de repente não têm coragem de falar para alguém que conhece, porque não é confortável falar que você está frustrado, não é confortável falar que você fracassou em alguma coisa. Embora hoje eu aprendi que não existe sucesso ou fracasso, e sim consequência do que a gente faz. Se você começa alguma coisa e não dá certo, a consequência é que aquilo deu errado, não é que você fracassou, é que deu errado. E se você tem sucesso, na verdade é algo que você começou e se deu bem. Então não existe certo e errado, não existe fracasso ou sucesso, existe resultado de consequência. Ou o resultado é negativo ou o resultado é positivo. Eu aprendi hoje e fez sentido na minha cabeça. Existe o resultado negativo, existe o resultado positivo. O importante é você fazer. Então eu queria conversar com uma pessoa nesse formato. Caramba, seria muito interessante. E aí eu fui procurar saber mais. E aí eu encontrei uma pessoa que ela é hipnoterapeuta. E foi do curso que eu fiz. Conheci essa pessoa e a gente conversou. Só que, mesmo assim, eu senti que falta algo. Falei, caramba, eu falei tudo o que eu queria, tudo o que eu precisava, desabafei, fiquei bem de verdade. Ressignifiquei algumas coisas que tinha acontecido comigo no passado, fiz uma regressão, foi muito legal, foi bem bacana, eu fiquei super à vontade. Mas hoje, aqui, agora há pouco tempo, eu percebi que eu queria fazer, que o que eu quero fazer de verdade é ao contrário. Eu gosto mais de ouvir do que de falar. Então eu posso te dar essa atenção. Há poucos dias atrás, isso eu tive esse insight agora há pouco, mas há poucos dias atrás eu coloquei na minha rede social, eu estendendo a mão, de um curso que eu comecei a ver. E o cara do curso falou, vamos fazer uma gincana agora aqui, todo mundo, estende a mão, tira uma foto, faz uma selfie, coloca na tua rede social, que eu vou comentar na tua rede social, e coloca a frase assim, eu te estendo a mão. Como quem diz, eu te ajudo se você quiser. E é isso que eu estou te falando aqui agora. É uma proposta. E eu te escuto se você quiser. Se você viu o vídeo até aqui, essa é uma proposta para você. Essa proposta ela vai ter um tempo limitado. Esse vídeo vai ficar no ar um tempo. Se você viu o vídeo até aqui, você está sabendo agora que esse vídeo vai ficar no ar por pouco tempo. Pode ser que ninguém veja esse vídeo até aqui e não queira ajuda, ou se viu até aqui e não precise dessa ajuda de alguém para te escutar, estou te oferecendo. Esse alguém sou eu. E eu posso te falar que eu tenho hoje bastante propriedade, não só para te escutar, mas eu tenho propriedade para, de repente, falar para você o que aconteceu comigo e o que pode te ajudar. Se você tem alguma dificuldade,
Se você tem alguma coisa para ressignificar, hoje eu tenho bastante comprometimento com tudo que eu faço. E eu tenho bastante propriedade para te ajudar nesse momento, se você precisar. E eu te ofereço essa ajuda. Não vou te cobrar nada por isso. Só que esse vídeo vai ficar no ar por pouco tempo. De verdade. Porque pode ser que muitas pessoas vejam ele. Não vai ser um vídeo patrocinado. Eu não vou distribuir esse vídeo para um monte de gente para vender um curso. Não é isso. Esse é um curso de verdade. Eu tive uma dificuldade um dia e quero ajudar alguém. Como eu venho fazendo nos outros vídeos. Doei o livro, fiz uma outra ajuda, doei outro livro. É uma ajuda de alguma forma. Essa hoje vai ser desse jeito. Hoje eu te estendo a mão. Se você viu o vídeo até aqui e quiser, entre em contato comigo, escreve aí, eu vou responder para você. Dos outros vídeos que eu ajudei as pessoas, eu coloquei o meu WhatsApp para a pessoa entrar em contato direto comigo e de alguma forma eu ajudei algumas pessoas. E hoje eu estou te oferecendo isso para você. Se você viu o vídeo, escreve, me fala alguma coisa. Se você não quiser se expor para colocar o que você tiver escrito lá, só escreve eu aceito. Eu vou entrar em contato com você, vou te mandar o meu WhatsApp e a gente bate um papo no momento que der para os dois, tanto para mim quanto para você, num horário que eu não esteja trabalhando, um horário que você tenha disponível, um horário tranquilo. E eu escuto o que você tem para falar. Da mesma forma que um dia eu precisei que alguém escutasse o que eu tinha para falar. E como eu tive essa ajuda, hoje eu ofereço. Se você quiser, eu estou disposto a te ajudar. Combinado? Muito obrigado se você viu o vídeo até aqui. E se você quiser essa ajuda, aproveita essa oportunidade. Até mais.